Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo de Ramos, onde nós hoje iniciamos a Semana Santa, então que nós subamos a Jerusalém, entremos na cidade com o Senhor. Sabemos que o caminho difícil continua, mas tenhamos fé em Deus. Então a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 7. Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 7. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Então, essa primeira leitura do profeta Isaías é uma das mais belas da Bíblia, né? Isso porque ele agradece a Deus por ter um ouvido de discípulo e língua que diz palavras de conforto, né? Então, eis o terceiro canto do servo, né? Daquele que sofre, mas confia em Deus. Um canto misterioso, mas que lemos à luz da missão e da vida de Jesus. Então, que a gente realmente possa sempre, cada vez mais, depositar a nossa confiança em Deus e sempre louvá-lo e glorificá-lo. Ele sempre nos ajuda a superar os obstáculos, as dificuldades. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. Que, sendo em forma de Jesus Cristo, existindo em condição divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa segunda leitura mostra pra gente, que nós devemos sempre, dobrar os nossos joelhos e glorificar a Deus, glorificar, declarar a todos que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor que veio salvar a humanidade, Ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Então, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então, que a gente possa realmente proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais louvar e glorificar a Deus, nosso Salvador, e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 15, versículo 1 a 39. Marcos, capítulo 15, versículo 1 a 39. Logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava.
Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir-lhe que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Que quereis, pois, que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala que é da audiência e convocaram toda a corte e vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com seus próprios vestidos, e o levaram para fora a fim de o crucificarem. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que disse: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, agora desça da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que traduzido é: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lo a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim chamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então a gente viu aqui essa leitura do Evangelho hoje, né? Hoje, nesse domingo de Ramos, né, e da Paixão, encontramos com Jesus em Jerusalém. É uma entrada carregada de simbolismo e gestos profundos, né? Ele entra como rei, mas humilde e sem pompas, né? É reconhecido pelo povo, mas será condenado, infelizmente. Vem como libertador, mas nunca usará de violência. Vem como um soberano, mas as suas ações são de serviço, né? Enquanto Jesus, as suas ações são, né, de serviço, né, de servidão. Enquanto Jesus está à mesa, a sua morte está sendo tramada, né? Enquanto acolhe uma mulher que lhe oferece uma singular hospitalidade, né, a hostilidade está sendo preparada contra ele.
Até mesmo um dos seus discípulos, né, tem um coração convertido ao mal. Poder, o dinheiro falou mais alto, né, e ele acabou traindo Jesus. Ele não aprendeu como servo a ter ouvidos de discípulo, mesmo estando ao lado do mestre. Né? O mestre sofre a morte, né? A pedra fecha o seu túmulo, mas a sua vida não é feita escrava das trevas. Né? Ele faz a vontade do Pai, né? Ele entrega a sua vida por nós, nos salva dos pecados e ressuscita ao terceiro dia. Então, essa semana, né, é uma semana de reflexão, né, que a gente possa realmente sempre cada vez mais louvar, dar testemunho de Deus, dar testemunho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.